Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e na aula de hoje nós vamos refletir sobre textos literários e textos não literários. Vamos falar um pouquinho sobre literatura, vamos começar a conhecer a literatura, alguns conceitos prévios que vão ajudar vocês bastante mais tarde, certo? Então, gente, primeiro, literatura. O que é literatura? Com certeza vocês já ouviram falar, já tiveram contato com textos literários, já estiveram envolvidos em momentos literários, certo? E agora vocês vão conhecer o conceito. Mas o que seria a literatura? Literatura, gente, é a arte da palavra. Quando nós falamos em literatura, nós estamos falando de arte. Quando se produz um texto, quando se escreve um texto que tem uma finalidade artística, certo? E essa finalidade artística, ela é motivada por diversos fatores. Quais são os fatores que vão motivar essa produção artística? Fazer você refletir, certo, sobre determinadas realidades. A literatura pode fazer isso, fazer você refletir de maneira crítica sobre realidades diferentes, realidades que não são tão positivas, certo? Você pode refletir por meio da literatura, por meio dos textos literários. Também com a finalidade estética, certo? Que produzir aquele texto, fazer um trabalho com as palavras, com uma finalidade estética, fazer com que você tenha sentidos despertados por meio desse trabalho artístico. Também vai ter o entretenimento, ou seja, fazer com que você se divirta, com que você tenha um momento de prazer ao pegar um texto literário, certo? Ao ouvir um poema, ao ouvir uma canção, a letra de uma canção. Então a literatura vai trabalhar com essas ideias, certo? E expressar também o eu. Então, texto literário também pode ser utilizado aí como forma de expressão. A literatura pode ser uma forma de expressão do eu, dos nossos sentimentos. Então, a gente vai ter a literatura com essas finalidades de expressar o eu, dizer aquilo que nós estamos sentindo de maneira poética, de maneira estética, certo? Entreter, fazer você se divertir ou mesmo fazer você refletir sobre determinadas realidades, certo? E claro, já que falamos de literatura, da arte da palavra, a arte da palavra ela se manifesta por meio de textos escritos com a palavra, certo? E o que é o texto literário? Olha aí o nosso conceito. O texto literário, gente, é aquele texto artístico que possui arte, certo? Por isso ele é chamado de literário. É o texto que busca sensibilizar, certo? Sensibilizar o leitor. Mas, de qualquer forma, não, de maneira poética, certo? De maneira estética, com um trabalho com a palavra. E vai ter o auxílio do quê? Da linguagem conotativa. Lembram que é a linguagem conotativa? Percebam que a linguagem conotativa é o sentido figurado, é aquele sentido que as palavras assumem em determinado contexto diversificado. As palavras, quando nós temos o uso da conotação, elas se tornam plurissignificativas, certo? Vamos pegar um exemplo? A palavra sol, certo? Quando eu digo o sol é o astro celeste do sistema solar, não é? Até temos aí esse enunciado. O Sol é um astro celeste. Pessoal, observem que eu estou me referindo ao Sol, certo? A estrela que emite radiação, que emite luz para a Terra e que é responsável pela vida aqui no nosso planeta, aquecendo o nosso planeta e permitindo vida. Então a gente está falando da estrela, certo? Agora, quando eu digo Maria é o sol da minha vida. Será que eu estou me referindo à estrela?
Não, aqui não, eu não estou falando que a Maria é um astro celeste que está lá no céu, radiando energia. Não, eu não tenho como utilizar esse sentido. Por quê? Eu estou falando de forma figurada, eu estou utilizando a conotação, certo? Eu estou afirmando que a Maria é uma pessoa que eu gosto muito, que é essencial para a minha vida. Então eu tenho essa ideia, assim como o Sol é essencial para a vida na Terra, eu utilizo essa metáfora, eu utilizo a conotação com a palavra sol para dizer que a Maria é algo essencial na minha vida, certo? Então percebe que eu utilizei a linguagem figurada, eu utilizei a linguagem conotativa, não é a linguagem no seu sentido real, aquele registrado em dicionário, mas plurissignificativa, vai assumir um tom mais poético. Observe aí, quando eu digo Maria é o sol da minha vida, olha só que bonito, né? Essa declaração de amor, de repente, para a pessoa amada. Então, percebo que isso é a conotação. Então, percebo que o sol, nesse contexto, a palavra sol, assumiu um significado diferente, certo? Não é a estrela, mas eu estou me referindo à ideia de vida, né? De que é uma pessoa muito importante na minha vida, ok? E a palavra, ou seja, conotativa, essas palavras conotativas, elas estarão presentes nos textos literários. Vamos observar um exemplo? Olha só, o Estatuto do Homem, de Tiago de Mello. Observem que não é um texto escrito em parágrafos, certo? Então já é um texto que nós vamos ter um trabalho estético. Ele foi escrito em versos, certo? Está organizado aí em estrofes, é uma maneira diferenciada. Já temos o trabalho estético. Então a gente já consegue observar que é um texto literário. Ó, o Estatuto do Homem. Fica decretado, artigo 1º, fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Certo? Então a gente pôde observar que esse texto aqui de Tiago de Mello foi escrito em versos, organizado em estrofes, né, nos seus artigos, no parágrafo único. Percebam que é um texto poético, é um texto literário, certo? Ele está exaltando exatamente os direitos do homem à vida. E observem aqui, olha só, nestes versos, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, olha só, terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Pessoal, o que seria terça-feira cinzenta? Né? Que ideia eu tenho aqui? Será se é um dia que você acorda no dia da semana de terça-feira e está tudo cinza? Será que eu posso interpretar deste modo? Não. Percebo que isso não ocorre, né? De repente você acordar e está tudo cinza, sem cor, né? Tudo cinza. Percebo que aqui eu tenho linguagem conotativa. Eu não posso interpretar este enunciado com a ideia, com o sentido literal. Percebam que aqui eu tenho a ideia de terças-feiras mais cinzentas, ou seja, aquele dia que não é bom, aquele dia que é ruim, que você não está bem, certo? Aquele dia que é um dia mau, um péssimo dia para você de repente. Perceba que aqui ele afirma que esses dias têm o direito de virar manhã de domingo. Então perceba que eu não posso interpretar aqui de forma popular, ao pé da letra, falando desse modo. Por quê? Não vai fazer sentido. Aqui eu tenho sentido conotativo. Eu tenho terças-feiras mais cinzentas se referindo àqueles dias que são ruins da nossa vida, né? E que o Estatuto diz que esses dias ruins, eles podem ser transformados em dias bons, que são as manhãs de domingo. Então percebam,
É um texto que tem um trabalho estético, foi escrito em versos, certo? Organizado em estrofes. Ele imita aí o estatuto, né? Aqueles estatutos, como por exemplo o ECA, né? É um estatuto relacionado aos direitos do homem, à liberdade, mas utiliza uma forma poética da linguagem. Então ele acaba se tornando um texto literário, certo? Vamos pegar mais um exemplo? Acompanhe aqui comigo. O próximo exemplo aqui, nós vamos ter a letra de uma canção. E eu posso encontrar a literatura aqui também. Olha só. O mundo é um moinho. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Então perceba que esses versos é de uma música de Cartola, O Mundo é um Moinho, certo? E quando eu observo aqui o nosso texto, olha só, o mundo é um moinho. Eu tenho essa afirmação, é um moinho. Será que eu posso interpretar este enunciado de forma literal? Aqueles moinhos movidos a vento, que são utilizados para triturar grãos, né, como arroz e outros grãos mundo afora, será que eu posso interpretar desta forma? Perceba que aqui ele está afirmando que o mundo, né, o lugar onde nós vivemos, é um moinho. Será que eu posso interpretar desta forma? Que é o mundo, o planeta Terra é um grande moinho que tritura grãos? Não. Eu não posso utilizar a linguagem no seu sentido literal. Eu tenho aqui a conotação, uma linguagem plurissignificativa. A palavra, o enunciado moinho, assume outro significado, certo? Então perceba que você tem aqui a palavra moinho no sentido conotativo e está expressando exatamente aquelas situações, não é, que nos causam decepção, né? Aquelas situações da vida que fazem com que nós tenhamos os sonhos quebrados, que nós ficamos chateados com determinada situação. Então perceba que ele coloca o mundo, o viver como essa situação, né? Em que você pode passar por determinados problemas que vão destruir seus sonhos, que vão triturar, vão reduzir a pó. Então observe que nós temos uma linguagem plurissignificativa, temos a conotação, temos o trabalho estético, a letra da música também é organizada em versos. Nós podemos ter textos literários também escritos em parágrafos? Sim, os grandes romances, por exemplo, Iracema, Dois Irmãos do Milton, certo? São exemplos de textos literários que também têm esse trabalho com a linguagem, usam uma conotação e são escritos em parágrafos, não só em versos, certo? E o texto não literário? Rapidinho observando aqui o texto não literário, gente, é o texto que busca transmitir informação. Isso é importante. Ele quer transmitir uma informação de forma direta, certo? E objetiva, com o auxílio da linguagem denotativa. Ou seja, denotação, o sentido literal, o sentido real, aquele que nós dizemos que está registrado em dicionário. Certo? Vamos pegar um exemplo de texto não literário? Observem aí. O Estatuto do Homem, percebe que estamos nos referindo ao mesmo elemento anterior, né? Ao livro, à obra agora. Descrição. Quando escreveu o Estatuto do Homem, em 1964, Tiago de Mello, prestigiado poeta brasileiro, decretou a mais sublime das obrigações humanas, a esperança. Ultrapassando as fronteiras do Brasil, a obra tem comovido e inspirado milhões de pessoas. E aí, detalhes, temos o código da obra, o código de barras, o peso 0,42 quilos, altura 21 centímetros e meio, largura 24 centímetros, espessura 1 centímetro. Especificações: autor, Tiago de Mello, editora, VR Editora, idioma português, encadernação, capa dura, páginas 64, ano de edição 2001. Gente, observem que esse texto foi publicado no site de uma editora. E a editora tem a finalidade de vender livros, certo? Então, observem aqui na referência. Olha só. Disponível em leitura.com.br. É o site de uma editora.
Então eu percebo que a editora quer vender livro. E quando ela publica esse texto lá no seu site, a gente já observa. Temos uma breve descrição do que nós temos na obra, né? Então percebo dizendo qual é a obra, quem é o autor, né? Fazendo um julgamento sobre a obra, certo? Percebo que traz as ideias, olha só, decretou a mais sublime das obrigações, traz um pequeno julgamento, certo? E dizendo que esse livro foi vendido, né? Que ele foi lido em muitos lugares e inspira muitas pessoas, né? Tudo isso com a finalidade de fazer com que você compre. E observe que eu tenho detalhes, o código de barras, o peso, certo? Eu também tenho a indicação do autor, da editora, o idioma, especificações que ele foi publicado em capa dura, que ele tem 64 páginas, o ano em que ele foi publicado. Observe que nesse texto, o que predomina? Exatamente as informações que são transmitidas para o leitor. Eu tenho espaço aqui para uma linguagem conotativa? Não. Por quê? Porque a intenção desse texto aqui é informar, fazer com que a pessoa fique informada sobre o livro e tenha interesse em comprar. Então, o texto ele é não literário. Por quê? Ele tem uma linguagem objetiva, percebo que a gente não encontrou figuras de linguagens, não é palavras com sentido conotativo, mas palavras em sentido denotativo, certo? Passando informações sobre o livro, sobre a obra, para fazer com que a pessoa que tenha contato com esse texto tenha interesse e compre o livro. Então, esse aqui é um exemplo de texto não literário, certo? As notícias, bulas de remédios, certo? São exemplos de textos não literários e textos como esses, pequenas resenhas sobre livros, também podem ser considerados aí como textos não literários. Ok? Ficou claro? Hora do exercício. Vamos lá. Muito bem, gente, temos duas questões, leiam com bastante atenção e daqui a pouco eu retorno para corrigir com vocês. Até mais.
Oi, gente! Voltei para o nosso momento de correção. Agradeço a participação de todos lá no chat que estão interagindo, partilhando suas respostas. Lembrem também que o chat pode ser utilizado para tirar as dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, coloca lá no chat que nós vamos ajudar você, tá bom? Vamos corrigir? Primeira questão, olha aí, questão de número 1, temos o texto Retrato, um poema de Cecília Meirelles. Então acompanhe comigo. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, poema de Cecília Meirelles. O texto pode ser considerado literário, já temos uma afirmação que o texto é literário. Agora, por quê? Então, qual dessas alternativas traz uma justificativa que vai apoiar a ideia desse texto ser literário? Então, letra A, possui uma linguagem impessoal, objetiva e informativa. B, possui uma linguagem que tende à denotação. C, a ênfase na informação, no conteúdo. Ou D, possui uma linguagem plurissignificativa, conotativa. Então, vamos analisar as alternativas. Olha só, possui uma linguagem impessoal, objetiva e informativa. Pessoal, impessoal, ou seja, uma linguagem que não traz as impressões do eu lírico, né? As impressões da pessoa que escreveu. Será que a gente tem isso, impessoalidade no texto? Basta voltar, que olha só, logo aqui nesse primeiro verso, eu não tinha, olha só, eu não tinha estas mãos sem força. Percebam, eu tenho a primeira pessoa, certo? Então, eu já posso observar que o meu texto não tem nada de impessoal. Ele é um texto pessoal, ele possui subjetividade. Então, a gente já pode descartar a alternativa A, certo? Perceba que a linguagem também não é objetiva e ela também não tem essa finalidade de informar. Então, por esses fatos, a gente não pode utilizar a alternativa A como justificativa. B, possui uma linguagem que tende à denotação? Denotação, sentido literal, certo? Sentido real das palavras. Será que eu tenho no texto palavras que são utilizadas no sentido denotativo? Vamos observar. Voltando aqui rapidinho ao nosso texto, já no último verso, só para a gente pegar como exemplo. Em que espelho ficou perdida minha face? Em que espelho ficou perdida a minha face? Será que eu posso interpretar este enunciado de forma literal? Não. Percebam que essa ideia não pode ser utilizada aqui, certo? Exatamente a ideia da sua face, do seu rosto, descolar e ficar perdido em algum espelho. É possível isso? Não. Então perceba que esse sentido literal não pode ser interpretado aqui. O sentido denotativo não cabe nesse enunciado. Então a gente tem sentido conotativo, certo? Então a gente pode descartar a alternativa B. A ênfase na informação e no conteúdo, será se a ênfase está aí? Observem que não. Só este último verso que a gente leu, a gente tem uma ênfase maior na expressão. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ou seja, que esse eu lírico, essa pessoa, de repente está falando que ela envelheceu. E percebe que a gente tem até um aspecto negativo para esse envelhecimento. Observem aqui. Olha só, eu não tinha estas mãos sem forças, essas mãos são paradas, são frias, são mortas. Observem que ele está refletindo sobre esse processo natural e não está encarando muito bem, certo? Então, a ênfase não está na informação, certo? Não está no conteúdo, mas está na expressão, nessa expressão desse eu lírico que reflete sobre o próprio envelhecimento
e que não se agrada muito bem com aquela imagem que ele vê refletida no espelho. A alternativa D, possui uma linguagem plurissignificativa, conotativa. A resposta correta é a letra D. Como a gente observou, tem conotação no texto, tem ênfase na expressão, então nós temos um texto literário devido a isso, possui uma linguagem plurissignificativa e conotativa. Certo? Questão de número 2, vamos lá. A questão pergunta, é característica do texto literário? Vamos lá? A ênfase no conteúdo? B, a conotação? C, a objetividade? Ou letra D, a denotação? Pessoal, a alternativa correta a gente já sabe, até a gente analisou o último texto, a gente viu que a ênfase maior é na expressão, na conotação. A alternativa correta, letra B. Então, o texto literário ele vai ter como característica a conotação, a linguagem com muitos significados, a palavra plurissignificativa, a ênfase na expressão, a ênfase na produção estética, no trabalho com a palavra. Isso é marca do texto literário. Certo? Agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau!